Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. E, gente, na aula de hoje, o conteúdo que nós vamos ver aí, vamos revisar um pouquinho, é sobre equação do segundo grau. Aí alguém já pode pensar, eita, professor, de novo aquele negócio de Bhaskara, hein? Aquela formulazinha com delta, não sei o que, sim, gente. A gente vai ter que revisar um pouquinho desses conceitos, porque vocês vão precisar utilizar eles para fazer a prova do Enem, né? Para concurso, sei lá o que vocês vão fazer, certo? Então, a gente vai revisar um pouquinho aí sobre a equação de segundo grau e as formas de resolver a equação de segundo grau, que não seja além da fórmula de Bhaskara, né? Tem outras formas de resolver, certo? Então, vamos lá. Conceito. A equação de segundo grau recebe esse nome porque é uma equação polinomial cujo termo de maior grau está elevado ao quadrado, também chamada de equação quadrática. É representada por... Olha, gente, que a forma geral para representar uma equação de segundo grau é essa daqui, ó, tá? E por que é chamada de equação de segundo grau? Porque o maior expoente da equação é o quadrado, por isso que é a equação de segundo grau. Nós temos a equação do primeiro grau, a equação do segundo grau, do terceiro grau, do quarto grau, do quinto grau e assim por diante. E o que indica qual é o grau da equação é justamente o maior expoente que aparecer nela, certo? Se o maior expoente aqui é 2 ao quadrado, então equação do segundo grau, beleza? É isso. Observa aqui que a forma geral de uma equação de segundo grau, que é isso aqui, ó, é ax ao quadrado, né? Tem um termo com a incógnita x ao quadrado, ax quadrado, mais bx. Esse bx aqui, ó, observa que a incógnita x está elevada a 1. Então, tem a elevada ao quadrado, tem a elevada a 1, tá? E temos aqui o mais c, né? Que esse termo aqui é chamado de termo independente, que é o número que não tem x. Esse c é o número que não tem x, igual a zero. Então, essa igualdade aqui mostra que é uma equação, né? Lembre que equações são aquelas igualdades onde nós temos variáveis e essa variável a gente não sabe quanto é que vale. Nesse caso aqui, a variável é a x, né? E a gente não sabe quanto é que vale x. E geralmente, numa equação, o que a gente precisa achar? A gente precisa achar o valor da variável, né? O valor de x nesse caso. Esse termo A, B e C são números quaisquer. Aqui esse A pode ser 2, pode ser 5, pode ser menos 3, menos 4, não importa. Pode ser qualquer número real, certo? Beleza. Sim, outra coisa. Esse A aqui, como eu falei, pode ser qualquer número real, mas esse A não pode ser zero, tá? Porque se o A for zero, aí eu não vou ter uma equação de segundo grau, porque aí eu ia ficar com 0x quadrado, onde 0x quadrado é a mesma coisa que zero. Seria a mesma coisa que não ter esse x quadrado. Então, esse A aí não pode ser zero. Já o B e o C pode ser qualquer número real, até mesmo zero, tá? Só que aí, se o B ou o C for zero, vai se caracterizar como uma equação de segundo grau incompleta. Isso a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Então, a forma geral de uma equação de segundo grau é essa daqui. Lembra aí, né? Eu sei que vocês lembram. Exemplos. Ó. Nós temos aqui 2x² mais 3x menos 5 igual a zero. Observa que isso aqui é uma equação de segundo grau, tá? Gente, eu quero que vocês analisem o seguinte. Lembra que esse 2 aqui é justamente o A, né? Então, poder dizer que nessa equação de segundo grau equivale ao termo A. Então, 2 é A, o 3 positivo é o B e o menos 5 é o C. Lembra desses detalhes, beleza? Então, tá aqui, ó. A é 2, B é 3 e C é menos 5. Outro exemplo, se eu tivesse essa equação, menos x ao quadrado menos 7x igual a 10, isso aqui é uma equação de segundo grau, tá? Mas alguém pode pensar aí, professor, não está igual a zero. Porque para ser uma equação de segundo grau não tem que estar igual a zero, a equação. Tudo bem que não está igual a zero, mas se eu pegasse esse 10 que está no segundo membro e jogasse para o primeiro membro, ia ficar igual a zero, né? Porque não ia ficar nada no segundo membro. Então, observa que o A é menos 1. Gente, olha, aqui só tem menos x². Menos x² é como se fosse menos 1x², não é? Se eu tivesse só x ao quadrado, equivale a 1x ao quadrado. Então, aqui o A é menos 1, o B é menos 7 e o C é menos 10, né? Menos 10. Por que menos 10? Porque esse 10, quando passar para o primeiro membro, vai passar negativo. Então, fica menos 10.
Então tá aqui, ó. O A é menos 1, o B é menos 7 e o C é menos 10. Tá? Lembra que a gente tem que analisar esses termos A, B e C, porque na fórmula de Bhaskara nós utilizamos esses termos para chegar à resposta, não é? Então a gente tem que lembrar de analisar qual é qual aí. Beleza. Lembrando que é a equação de segundo grau, nós temos aqui equações de segundo grau completas e incompletas. Tá? As equações de segundo grau completas são aquelas que apresentam todos os coeficientes, ou seja, o A, B e C são diferentes de zero. Gente, quando eu tenho a equação de segundo grau, a forma geral, tá? Para que seja uma equação completa, eu tenho que ter todos os termos. Termo A, termo B e termo C. Então, por exemplo, esses dois exemplos que eu coloquei aqui, ó, são exemplos de equação de segundo grau completas. Por quê? Porque tem o termo A, tem o termo B e tem o termo C. Se por acaso faltasse um dos termos, por exemplo, faltasse o B ou o C, faltasse um dos dois ou os dois, aí seria uma equação de segundo grau incompleta. É quando falta algum desses dois termos. Entende? Então, exemplo aqui, ó, 5x² mais 2x mais 2 igual a zero. Olha que eu tenho os três termos A, B e C. Logo, isso aqui é uma equação completa. Equação de segundo grau completa. Tá? É só lembrar disso. Completa e incompleta é isso. Uma equação quadrática é incompleta quando o B é igual a zero ou C igual a zero. Ou B e C igual a zero. Como eu falei para vocês, é incompleta quando falta o termo B, falta o termo C ou falta os dois, certo? Aqui exemplo, ó, 2x² é igual a zero. Observa que é uma equação do segundo grau. Por que do segundo grau? Porque o maior expoente é 2, ó, x². Só que nessa equação aqui está faltando o termo B e está faltando o termo C. Né? Se eu fosse colocar o termo B e o termo C, ficaria assim, ó, 2x² mais... Aí, se eu vou escrever na forma geral, tá? Toda. Nesse caso, se não tem o B aqui, ó, eu posso dizer que o B é zero, né? B é nulo, então ficaria 0x mais... Não tem C também, isso significa que C é zero, então mais zero igual a zero. Ou seja, o B e o C é nulo, é zero. Que é justamente o que está dizendo aqui, ó. B é igual a zero e C é igual a zero. Então, gente, isso aqui seria uma equação de segundo grau, não é? Só que está faltando dois termos, está faltando o termo B e o termo C. Logo, equação de segundo grau incompleta. É isso, certo? Eu poderia ter equações que falta só o termo B, eu poderia ter equações que falta só o termo C, mas continua sendo incompleta porque está faltando um dos termos, né? Beleza? Como é que eu resolvo? Resolução de equações de segundo grau incompletas. Lembrando aí como é que eu resolvo uma equação incompleta, tá? Exemplo. Determine os valores de x que tornam a equação 4x² menos 16 igual a zero verdadeira. Quais são os valores de x aqui que eu posso colocar nessa equação que vai tornar a igualdade verdadeira? Aí, gente, aqui eu tenho que resolver nessa equação de segundo grau para me achar o valor de x. Aí alguém pode pensar o seguinte, professor, lembra que a equação é essa aqui, tá? Professor, eu resolvo aí pela fórmula de Bhaskara. Eu lembro da fórmula de Bhaskara, então eu vou resolver pela fórmula de Bhaskara. Pode, gente, pode resolver pela fórmula de Bhaskara. Mas, assim, eu digo a vocês que é mais adequado, é melhor você resolver pela fórmula de Bhaskara quando for uma equação completa. Equações incompletas, seria melhor calcular da forma que é calculando uma incompleta que não seja pela forma de Bhaskara, pelo cálculo simples, normal mesmo. Mas, professor, como é que eu faço isso? Gente, é só lembrar do seguinte, ó. Essa equação aqui, eu poderia resolver como se fosse uma equação do primeiro grau. E como é que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Não é só você isolar o x no primeiro membro, deixa o x sozinho igual a alguma coisa. Tudo que não tem x passa para o segundo membro e assim vai até chegar ao valor de x. É isso que a gente vai fazer aqui, na equação incompleta. Só que observa que essa equação incompleta está faltando o termo b. Está faltando o termo b, né? Eu tenho o termo A e tenho o termo C. Se falta o termo B, vai resolver dessa forma que eu vou resolver aqui, como se fosse uma equação do primeiro grau. Como é que eu faço isso? Gente,
Olha que esse 16 está no primeiro membro negativo. Eu vou jogar ele para o segundo membro positivo, né? Então vai ficar assim, ó. 4x ao quadrado igual a 16. Aí agora, observa que esse 4 está multiplicando o x quadrado. Então esse 4 eu jogo dividindo, não é? Então se eu jogar dividindo, vai ficar x ao quadrado igual a 16 dividido para 4. Se eu dividir 16 para 4, vai achar o quê? 4, né? 4. Aí agora eu fiquei com x ao quadrado igual a 4. Gente, para mim achar o valor de x, eu tenho que tirar esse quadrado daqui, ó. Esse quadradozinho aqui. E para me tirar esse quadrado, o que é que eu faço? Eu só pego esse quadrado, jogo para o segundo membro em forma de raiz, não é? Não é isso? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar esse quadradozinho aqui e joga para o segundo membro em forma de raiz. Então vai ficar x é igual a raiz de 4. Só que lembra o detalhe, ó. Já que eu estou trabalhando com a equação do segundo grau, lembre que a equação de segundo grau vai ter duas respostas, né? Duas soluções. A equação do primeiro grau só tem uma resposta, x só vale um número, tá? Se eu tenho a equação do segundo grau, isso significa que o valor de x é dois números diferentes ou dois números iguais, tá? Se eu tivesse uma equação do terceiro grau, eu teria três respostas diferentes ou iguais, não sei, mas teria três respostas, certo? Se for a equação do quarto grau, teria quatro respostas e assim por diante. Então, se eu tenho duas respostas, quando eu passar esse quadrado em forma de raiz, vai passar mais ou menos a raiz de 4. Né? Tem esse mais ou menos aqui. Ó. Isso representa que o resultado vai ser positivo e o resultado vai ser negativo. Tá? Certo? Se alguém não entende o porquê vai esse mais ou menos, outra coisa que eu posso explicar é o seguinte. Ó. Esquece essa parte de baixo aqui. Ó. Dessa parte aqui. Esquece. Esquece isso. Tá? Se eu observar essa parte aqui de cima, x ao quadrado igual a 4. Não é isso que eu tenho ali? Pensa comigo, qual o número que eu posso colocar no x, no lugar do x, que quando eu elevar ao quadrado dá 4 a resposta? Aí todo mundo já pensa de cabeça, professor, é 2, né? 2 porque 2 ao quadrado é 4. Muito bem, então a resposta é 2. Uma das respostas é 2, tá? A outra resposta que eu tenho é menos 2. Por que menos 2? Porque, gente, se eu botar menos 2 no lugar do x, eu ia ficar com menos 2 ao quadrado igual a 4. E se eu pego menos 2 e elevo ao quadrado, vai dar 4 a resposta, 4 positivo. Porque menos 2 vezes menos 2 não dá 4 positivo. Então, tanto faz o x ser 2 positivo ou como 2 negativo. Se eu pegar qualquer um desses dois números e elevar ao quadrado, a resposta dá 4 positivo. Entende? Por isso que quando eu passar o quadrado em forma de raiz, vai passar mais ou menos a raiz de 4. Porque a resposta pode ser positiva e negativa. Tá bom? É isso. Então, quando eu passar o quadrado em forma de raiz, vai ficar mais ou menos raiz de 4, onde x vai ser igual a mais ou menos 2, né? Porque a raiz de 4 é 2. Pronto, então a resposta é isso aqui, ó. X é mais ou menos 2. Logo, a solução da equação, né? As raízes da equação, que a gente pode chamar dessa forma também, é menos 2 e 2. Certo? Aí a resposta, gente. É isso. A equação de segundo grau incompleta, quando falta o termo b, eu calculo dessa forma. Tá bom? Vamos lá. Encontre, outro exemplo aqui, encontre o valor de x para que a área do retângulo abaixo seja igual a 2. Gente, área do retângulo, né? E está dizendo que a área é 2. Tem que ser 2. Para me calcular a área de retângulo, como é que eu calculo? Não é só fazer comprimento, que é essa parte aqui de baixo, ó, comprimento, isso aqui, comprimento, né? Vezes altura ou largura, que é isso aqui, tá? Tá aí. Eu tenho que multiplicar essa parte de baixo, que é o comprimento, vezes a altura. E geralmente a gente chama esse comprimento aqui de base, né? A gente multiplica a base vezes a altura. Então, para mim calcular a área de um retângulo, é só fazer base vezes a altura. Não é isso? Só isso. Observa que a base aqui vale o quê? Vale x menos 2. Essa é a base do retângulo. E a altura mede quanto? X menos 1. Então, a área vai ser x menos 2 vezes x menos 1. Não é isso? Então, vai ficar dessa forma. Ó. Área é x menos 2 vezes x menos 1. Beleza? Aí, gente, eu tenho que observar o seguinte. Ó. Quando eu multiplicar a base vezes a altura, a área tem que dar 2, não é?
a área do retângulo? Por quê? Porque aqui já está dizendo, ó, encontre o valor de x para que a área do retângulo abaixo seja igual a 2. Então, eu já posso dizer que esse Azinho aqui, ó, esse A vale 2. Então, 2 vai ser igual à multiplicação desses dois termos, certo? Então, vai ficar assim, ó. Eu vou pegar essa multiplicação aqui, colocar no primeiro membro, tá? E esse A aqui eu vou colocar no segundo membro. Que é a mesma coisa, tá? Se eu digo que 10 é igual a x, é a mesma coisa que dizer que x é igual a 10. Né? Se eu trocar a posição ali, não importa a ordem ali. Então é isso, eu vou pegar isso aqui e botar no primeiro membro e esse A botar no segundo. Então vai ficar dessa forma. O A é 2, lembre que é a área, tá? Então vai ficar essa multiplicação. Então aqui eu vou ter que multiplicar, certo? Aqui eu tenho multiplicação de dois termos, né? Da subtração de dois termos pela subtração de dois termos. Lembra que eu tenho que multiplicar termo a termo. Por exemplo, eu tenho que multiplicar, por exemplo, esse x aqui vezes esse x. Depois eu pego esse x e multiplico por menos 1. Aí depois eu pego esse menos 2 e multiplico por x. E depois eu pego esse menos 2 e multiplico por menos 1. Eu tenho que fazer essa multiplicação, né? 4 multiplicação, na verdade. Então, se eu multiplicar x vezes x, vai dar x ao quadrado, né? Aí depois, se eu multiplicar x vezes menos 1, dá menos x. Aí o 2 agora, 2 negativo. Menos 2 vezes x dá menos 2x. E menos 2 vezes menos 1 vai dar o quê? 2 positivo, né? Porque negativo vezes negativo dá positivo. Então fica mais 2. Isso igual a 2, né? Lá no final, igual a 2. Pronto, então quando eu multiplicar esses termos aqui de dentro, vai ficar isso aqui, tá? Deixa eu passar aqui, vai ficar isso. X ao quadrado, menos x, menos 2x, mais 2. Pode olhar que é a mesma coisa que eu fiz aqui, certo? Beleza. Aí agora, observa que eu tenho uma equação de segundo grau e eu só vou organizar essa equação de segundo grau. Organiza, tá? O que é que eu vou organizar aqui, ó? Olha que esse dá para resolver com esse. Menos x menos 2x dá menos 3x. Preste atenção, porque tem gente, eu sei que tem gente que faz o seguinte, ó, x ao quadrado menos x, quer resolver os dois, quer resolver esse com esse. E, gente, não pode, né? Porque aqui os termos são diferentes, né? As variáveis são diferentes. Aqui é x quadrado e aqui é só x. X elevado a 1. Então, não posso resolver. Se eu tivesse 2x ao quadrado menos 1x, não significa que vai dar 1x ao quadrado. Não posso subtrair, tá? Só posso resolver os termos semelhantes. Então, aqui eu vou resolver esses dois. E esse 2 aqui que está no segundo membro, eu vou passar para o primeiro, né? Para ficar no formato de uma equação de segundo grau. Então, vai ficar dessa forma. X ao quadrado menos 3x. Esse 2 aqui é esse 2 positivo. E esse 2 aqui passou negativo para cá, tá? Quando eu fizer 2 menos 2 aqui, que eu vou resolver, ó, vai dar 0. Isso significa que eu só vou ficar com esse x quadrado menos 3x. Então, eu vou ficar só com isso aqui, ó. Pronto. Quando eu multiplicar lá e dizer que é igual a 2, né, que é a área, se eu calcular e organizar, eu vou ficar com essa equação de segundo grau. E observo, gente, que essa equação de segundo grau aqui é uma equação incompleta, né? Por que incompleta? Porque está faltando o termo C. Eu tenho o termo A, que é 1, eu tenho o termo B, que é menos 3, e está faltando o termo C. O C é 0. Certo? Se é incompleta, aí eu vou resolver da forma de equação incompleta. Eu não preciso resolver através de forma de Bhaskara. Que pode, tá? Pode resolver por Bhaskara. Mas é melhor resolver de forma mais simples. Certo? E como é que eu vou resolver essa equação agora, gente? Sem ser pela fórmula de Bhaskara. Como é que eu vou achar o valor de x aqui? Que é o que pede na questão, né? Já que eu tenho uma equação de segundo grau incompleta e falta o termo C, se falta o termo C, sempre, tá? Quando falta o termo C, eu posso resolver fatorando. Não sei se vocês vão lembrar como é que fatora. É assunto lá de álgebra no ensino fundamental, acho que no 8º ano, vocês veem esse conteúdo. Pensa o seguinte, né? Eu tenho que fatorar isso aqui, x ao quadrado menos 3x igual a 0, eu tenho que fatorar isso. Então, pensa o seguinte, gente. Nesse x quadrado e nesse 3x, tem algum fator comum? Quando eu falo fator comum, um número ou uma variável que aparece nos dois ao mesmo tempo. Deixa eu botar o carregador aqui, conectar o carregador no notebook. Quando eu digo que uma variável, um número ou uma variável que é comum nos dois termos,
é justamente isso, um número ou uma letra que é igual nos dois termos. Se a gente observar aqui, ó, nesse x² tem x, e nesse menos 3x também tem x. Então, eu poderia pegar esse termo comum, que é o x, e colocar em evidência. E o que seria colocar em evidência? Fatorar. É você escrever como multiplicação. Você pega esse x, coloca em evidência sozinho, vezes alguma coisa. Tá? Eu estou colocando em evidência, estou deixando ele sozinho. Tá? Isso que a gente vai fazer. Pega o x, coloca em evidência. E se eu pegar fazer, se eu fizer isso, vai ficar assim, ó. Peguei o x daqui e o x daqui, coloquei em evidência, ó. Tá aqui, o x é evidência. Vezes, abre parênteses. Gente, se eu pegar um x daqui, olha que aqui é x², mas se eu pegar um x daqui e colocar em evidência, vai sobrar o quê para colocar dentro do parênteses? Vai sobrar outro x. Por que vai sobrar outro x? Porque lembra que x² é a mesma coisa que x vezes x, não é? Não é multiplicar o x duas vezes? Se eu pego um x aqui e coloco em evidência, aqui, bota aqui, ó, vai sobrar o outro x para ficar dentro do parênteses, porque quando eu fizer esse x vezes x, essa multiplicação aqui, fica x², não é? Nesse menos 3x aqui, se eu pegar o x e colocar em evidência, vai sobrar o que para ficar dentro? Vai sobrar o menos 3. Eu estou pegando esse x aqui e colocando em evidência aqui, certo? Beleza. Então, quando eu fatorei e coloquei em evidência ali, ó, quando eu coloquei em evidência, vai ficar essa equação aqui, essa escrita, tá? Na forma fatorada. Pronto. O problema desse tipo de equação incompleta, gente, é vocês observar como é que vai fatorar, mas fatora sempre dessa forma. Se você conseguir fatorar, fazer isso, que não é complicado, é simples, tá? Você já resolveu a questão praticamente. Já resolveu. Como vai ser a resposta agora? Aí, para me achar a resposta, eu faço o seguinte, ó. Eu pego esse primeiro x aqui, esse primeiro x que está sozinho, pega ele e diz que é igual a zero. Sempre diz que é igual a zero. Tá aqui, ó. O primeiro x aqui é igual a zero, tá? Então, isso aqui seria, por exemplo, o x1, né? Que é a primeira resposta, x1. x1 é igual a zero. Aí eu já dou a dica a vocês, gente. Sempre quando eu tiver uma equação de segundo grau incompleta que falta o termo c, um dos valores do x é zero sempre. Sempre é zero, sempre. Tá? E para me achar o x2, o segundo x, né, o segundo valor de x, eu pego o que está dentro do parênteses e digo que é igual a zero, ou seja, x menos 3 igual a zero. Tá aí. Aí com x menos 3 igual a zero, pega esse 3, passa para o segundo número trocando sinal, então fica 3 positivo aqui, ó. X vai ser 0 e x vai ser 3, tá? Pronto. Isso seria a resposta, tá? X pode ser 0 e x pode ser 3. Mas, no contexto da questão, olha que a gente está trabalhando com área, tá? Esse x aqui vai ser 0 ou esse x aqui vai ser 3? E aí? Pensa aí, pensa aí. Gente, olha, para o contexto da questão, esse x aqui não pode ser 0, tá? Por que não pode ser 0? Porque, gente, se eu botasse 0 aqui no lugar desse x, ó, ia ficar 0 menos 2, que ia dar menos 2. Aqui eu ia estar dizendo que o comprimento vale menos 2. Menos 2 centímetros, menos 2 metros, não importa, menos 2. Aí eu digo a vocês, unidade de medida, comprimento, né? Eu tenho unidade de medida negativa para esse caso, por exemplo, menos 2 metros, menos 10 metros, menos 5 metros, a gente não trabalha com unidade de medida de comprimento com valor negativo. É ou não é? A gente sempre trabalha com valor positivo. Então, se eu botasse ali menos 2 metros, ia ficar... ia ser incongruente, né? Não ia ser plausível pela questão, já que eu estou trabalhando com comprimento, tá? Então, esse x aqui não pode ser o zero. Mas, professor, não pode ser 0 e 3? Sim, se eu trabalhar com a equação de segundo grau. Na equação de segundo grau, o valor de x é 0 e 3. Mas, para o contexto da questão que está trabalhando com área, nesse caso aqui, o x tem que ser 3, tá? Obrigatoriamente, x tem que ser 3. Então, na resposta da questão, x é 3. X é 3, é a resposta, tá?
Mas em questão da equação de segundo grau, o x pode ser 0 e pode ser 3, tá bom? Por que tem que ser 3? Porque aqui fica 3 menos 2 que dá 1, certo? Dá 1 aqui, 1 positivo. E aqui fica 3 menos 1 que dá 2. Então, a altura é 2. Nesse retângulo aqui, a altura é maior que o comprimento, certo? É isso. Outro exemplo aí, eu tenho aqui a equação de segundo grau de novo, tá, gente? E observe que está faltando o termo B, novamente, o termo B. Então, resolve como se fosse uma equação do primeiro grau, né? Vou resolver bem rapidinho, tá? Passa esse 8 para o segundo membro, troca no sinal. Olha só, fica positivo. Depois pega o 2 e passa dividindo, fica 8 dividido para 2, que dá 4. Depois pega o quadrado, passa em forma de raiz, fica mais ou menos raiz de 4. Logo, o x vai ser mais ou menos 2. Terminou a questão. Certo? Só isso, bem rapidinho. Agora, nós temos aí resolução de equações do segundo grau completas. Né? Quando a equação for completa, como é que eu resolvo? Como vocês já estão vendo aí na tela, a primeira forma que a gente pode resolver é através da fórmula de Bhaskara, né? E lembra que a fórmula de Bhaskara é essa daqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, não é? Essa é a fórmula de Bhaskara, essa de cima aqui, ó. Quer dizer, fórmula de Bhaskara porque esse delta aqui, na verdade, né, é b ao quadrado menos 4ac. Então, deveria ter aqui no lugar do delta b ao quadrado menos 4ac. Mas essa é a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, onde delta é b ao quadrado menos 4ac, dividido para 2a. É essa, certo? Com isso, a gente vai achar o x1 e o x2. Tá bom? Lembra aí. Exemplo, vamos resolver através da fórmula de Bhaskara, certo? Determina as raízes da equação 2x² menos 3x menos 5 igual a 0. Então, a equação é essa daqui, certo? Eu botei aqui embaixo já. Nessa equação de segundo grau, quando eu vou resolver pela fórmula de Bhaskara, a primeira coisa que eu tenho que observar é o quê? Quais são os termos A, B e C, né? Quanto é que vale eles? E já separei aqui, ó. O A vale 2, A é 2. O B vale menos 3 e o C vale menos 5. Aí agora o que é que eu faço? Eu jogo na fórmula de Bhaskara. Então a primeira coisa que eu faço na fórmula de Bhaskara é o quê? Achar o delta, né? E delta é o quê, gente? Não é b ao quadrado menos 4ac? É isso aqui, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Aí eu vou pegar os valores de A, B e C e substituir aqui nessa formulazinha, que assim eu vou achar o valor de delta, certo? Então vamos lá. Esse B aqui vale menos 3, então fica menos 3 ao quadrado. Olha só. Menos 4 vezes A é 2, vezes C, que é menos 5. Então ficou com isso aqui, ó. Aí vamos resolver. Menos 3 ao quadrado é 9 positivo, né? 9 positivo. Multiplicando isso aqui, ó. Menos 4 vezes 2 vezes menos 5, essa multiplicaçãozinha, ó. Observe que eu tenho negativo com positivo, negativo, e negativo com negativo fica positivo, né? Por isso que eu botei mais aqui, ó. Fica positivo. Quando eu multiplicar o 4 vezes 2, dá 8. Aí 8 vezes 5 dá 40. Então fica 9 mais 40. E se eu somar dá 49, beleza? Então delta é 49. Beleza, achei o delta. Aí agora eu vou substituir na fórmula de Bhaskara, né? Naquela outra formulazinha. Lembra que a fórmula de Bhaskara é essa daqui de cima, essa daqui, ó. Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, tá? Vamos lá. A formulazinha é essa. Aí agora substituo, tá, gente? Olha só, vai ficar x é igual a menos b. Quem é b, gente? B vale menos 3. Então fica menos, que é esse primeiro menos aqui é da fórmula, menos. E observa que o b é negativo, tá? Menos 3, então fica menos, menos 3. Mais ou menos a raiz de delta. Delta é quanto? 49, então fica raiz quadrada de 49, certo? Sobre 2 vezes A. A é quanto? A é 2, então fica 2 vezes 2, certo? Eu acho que eu coloquei coisa errada aqui, né, gente? Olha só. Aqui negativo e negativo dá positivo, então fica 3 positivo. Eu botei 9. Não sei por que eu botei 9. Eu acho que eu me confundi aqui com 3 ao quadrado, tá? Mas eu conserto aqui rapidinho. Aqui vai ficar 3 positivo
mais ou menos a raiz de 49, que é 7, sobre 4, né? Então, deixa eu consertar aqui, tá, gente? Rapidão. Então, aqui não é 9, aqui é 3, certo? Consequentemente, aqui vai ser 3. Aqui é 3. Aqui é 3. Aí aqui vai ficar 10. Aqui vai ficar menos 4. Deixa eu consertar aqui rapidinho. Então aqui não vai ser 4, aqui vai ser... Eu posso simplificar ali, fica 5 meios, né? E aqui embaixo vai ficar menos 1. Pronto, consertei aqui rapidinho, ó. O 3 fica positivo, tá lá, certo? Aí mais ou menos a raiz de 49, que é 7 sobre 4, beleza. A gente lembra que eu vou ter duas respostas, por quê? Porque lembra que aqui eu tenho mais ou menos 7, né? Então eu tenho que pegar o 7 positivo e tenho que pegar o 7 negativo. Então eu vou ter dois valores, dois resultados, x1 e x2, tá? O x1 vai ficar o quê? Vai ficar 3 mais 7, eu pegar positivo primeiro, 3 mais 7 dividir para 4. Olha, essa forma que eu escrevi aqui fica estranho também. Deixa eu consertar de novo rapidão. Pronto, agora ficou mais bonitinho. Certo, olha só. Então, pegar o 7 positivo primeiro, né? Então, fica 3 mais 7 dividido para 4. Observa que está a 4 aqui embaixo, né, gente? Só que eu botei uma barrinha aqui, porque para não ficar repetindo isso, que é complicado de escrever. Então, fica 3 mais 7, que dá 10. 10 sobre 4. Então, 10 sobre 4 está aqui, tá? 10 dividido para 4, eu poderia até dividir, que dá 2,5, né? 2,5. Mas eu deixei em forma de fração mesmo. Simplifiquei. 10 sobre 4 é a mesma coisa que 5 sobre 2, né? Simplifica por 2 aqui. Então, fica 5 sobre 2. Então, tá aqui a primeira resposta, 5 sobre 2, tá 5 meios, ou 2,5. E pegando o 7 negativo agora, eu vou ter 3 menos 7, dá menos 4, então fica menos 4 dividido para 4. Menos 4 dividido para 4 dá menos 1. Tá aqui a segunda resposta. Pronto, então a solução aqui, né, dessa equação, a solução vai ser menos 1 e 5 meios, certo? Essa vai ser a solução. Menos 1 e 5 meios. Pronto. Tá? Pronto, eu resolvi a equação aí de segundo grau através da fórmula de Bhaskara, que vocês podem utilizar para resolver. Se vocês acham mais simples, se vocês já entendem muito bem isso aí, resolve dessa forma. Tranquilo, não tem problema. Tá? Só que eu quero falar aqui de outra forma de resolver, gente. Que teoricamente é mais simples do que resolver pela forma de Bhaskara. É mais rápido, é mais simples, é mais direto. Então, a gente pode resolver através de soma e produto. E como é que eu resolvo através de soma e produto? Ao resolvermos uma equação do segundo grau, temos as seguintes possibilidades para o resultado. Gente, quando eu calculo uma equação do segundo grau, se eu vou fazer pela fórmula de Bhaskara, observa que o delta pode dar positivo, né? Ou seja, delta maior que zero. Se o delta for maior que zero, é porque eu vou ter duas respostas diferentes. Olha aqui, duas raízes reais distintas, certo? Se o delta for igual a zero, isso significa que eu vou ter duas respostas iguais, uma única raiz real e distinta, certo? E se o delta for negativo, se o delta for menor que zero, aí eu não vou ter resultado para a minha equação de segundo grau, né? Não vou ter resultado, assim, não vou ter raízes, eu não vou ter o valor para x, não vou conseguir achar o valor de x. Por quê? Porque se o delta é negativo, lá na fórmula de Bhaskara, quando ficar raiz de delta, vai ficar uma raiz de número negativo. E lembra que não existe raiz, assim, é indeterminado
É indeterminado, não é que não existe. É indeterminado a raiz quadrada de números negativos, tá? Pelo menos no conjunto que a gente trabalha. É isso. Nos casos em que a equação possui raízes reais, algumas relações são observadas. Veja o seguinte, ó, soma das raízes. Quando eu pegar a soma das raízes, por exemplo, pegar x1 mais x2, eu posso fazer isso, tá? Eu achei o x1 e achei o x2, se eu fizer essa soma, vai dar o termo b negativo dividido para a. Eu falando assim fica até estranho, tá? Mas daqui a pouco eu mostro. E se eu fizer o produto é o seguinte, é você pegar o x1 e multiplicar pelo x2, pegar as duas raízes. E se eu fizer essa multiplicação, vai dar o termo c dividido para a. Tá? Olha só, as raízes de uma equação de segundo grau são determinadas a partir das seguintes expressões. x1 vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a, tá? Porque lembra que aqui fica mais ou menos raiz de delta, não é? Só que aqui já está separando, ó, x1 pega só a raiz positiva, então fica menos b mais a raiz de delta sobre 2a. E o x2 é quando eu pego lá o valor da raiz, né, negativo, então fica aqui, ó, menos raiz de delta. Então fica menos b menos raiz de delta sobre 2a. Isso é o x1 e x2, tá, gente? Se eu fizer a soma desses duas raízes, né, fizer a soma, observe o seguinte, ó. Com base nessas informações, vamos determinar as expressões matemáticas responsáveis pela soma e produto das raízes. Aí na soma, se eu pegar o x1, que é isso aqui, e somar com o x2, que é isso aqui, vai ficar essa soma aqui, gente. Olha só. Olha que o denominador é o mesmo, não é? O denominador, que é o termo de baixo, é 2a e 2a. Isso significa que, se eu tenho uma soma de duas frações que o denominador é igual, eu posso pegar essas duas frações, quando eu somar, colocar no mesmo denominador, que é o que foi feito aqui. Ó. Pegou tudo em cima, escreveu como uma soma, tá? E o denominador embaixo botou um só. Já que é o mesmo denominador, coloquei um só. Depois disso, resolvo as partes de cima, ó, os numeradores, né? Aqui eu tenho menos b, esse menos b com esse menos b eu posso juntar e dar menos 2b. Essa raiz de delta menos raiz de delta dá zero. Aqui eu posso cortar raiz de delta com raiz de delta, tá? Porque um é positivo e outro é negativo. É como se eu tivesse 10 menos 10, 5 menos 5, ou raiz de 4 menos raiz de 4, tá? Então só vai ficar menos 2b sobre o 2a, certo? Aqui eu posso simplificar o 2 de cima com o 2 de baixo, então vai ficar só menos b sobre a. Gente, esse menos b sobre a aqui, ó, que é a respostinha, é justamente o que eu falei para vocês. Em qualquer equação de segundo grau, se eu pegar o x1 e somar com o x2, né? Se eu pegar as raízes, os resultados e somar, sempre vai dar menos b sobre a. Professor, não entendo o que é menos b sobre a. Menos b sobre a é o termo b da equação dividido pelo termo a da equação. Certo? Daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. E no produto, se eu pegar o x1 e x2 e multiplicar. Se eu multiplicar, gente, eu vou ter o seguinte. Ó. Aqui eu ia ter que fazer a multiplicação termo a termo, né? Produto da soma de dois termos pela diferença de dois termos. Então, eu ia fazer menos b vezes menos b, e dá menos b ao quadrado. Depois, menos b vezes raiz de menos vezes menos raiz de delta. Ia ficar menos b raiz de delta, só que aqui deveria ficar positivo, tá? Aqui é positivo. É porque trocou. Fez esse, depois fez esse vezes esse, aí depois fez menos b vezes menos raiz de delta, depois fez raiz de delta vezes raiz de delta negativo, tá? Mas se eu multiplicar termo a termo ali, vai achar isso aqui em cima. E aqui embaixo, 2a vezes 2a é a mesma coisa que 2a ao quadrado, tá? Aí, resolvendo essa parte de cima, gente, observa o seguinte. Esse menos b raiz de delta mais b raiz de delta, isso aqui vai morrer, vai cortar, e dá zero. Vai sobrar esse menos b quadrado, que é a mesma coisa que b ao quadrado, tá? Tá aqui b ao quadrado. E vai sobrar o quê? Esse menos raiz de delta ao quadrado. Esse raiz de delta ao quadrado, eu vou cortar, né? Simplificar a raiz com um expoente. Então, vai sobrar só o delta. Então, fica menos delta. Tá aqui, ó. B ao quadrado menos delta. E aqui embaixo fica 2a ao quadrado, que vai dar 4a ao quadrado. Certo? Aí, observa que
delta vale o quê? Delta não vale b ao quadrado menos 4ac, na fórmula lá de bastante, não é? Aí eu vou substituir no lugar desse delta, boto b ao quadrado menos 4ac. Observa que esse b ao quadrado e esse b ao quadrado vai morrer, né? Porque aqui eu tenho positivo e aqui eu tenho negativo. Então, morre esse b quadrado com esse b quadrado, então só vai sobrar menos não, né? Na verdade vai ficar mais, porque aqui negativo com negativo fica positivo, então vai sobrar mais 4ac. Eu já pulei aqui para baixo, tá, gente? Aqui, ó. 4ac sobre 4a ao quadrado. Então, o 4a de cima vai simplificar com o 4a ao quadrado de baixo. Isso significa que vai sobrar só um a embaixo, então fica c sobre a. Gente, olha só. Eu sei que muita gente achou muito complicado isso aqui, tá? Mas escuta o que eu vou falar agora. Esse cálculozinho aqui, vocês não precisam saber desenvolver isso, tá? Vocês não vão precisar utilizar esse desenvolvimento todo, tá? Isso aqui é só para demonstrar a formulazinha, né? A forma de como a gente vai calcular. Mas vocês não vão desenvolver isso. O que a gente precisa observar daqui realmente é só esse resultado de baixo, ó. x1 vezes x2 é a mesma coisa que c dividido para a, tá? x1 mais x2 é menos b sobre a e x1 vezes x2 é c sobre a, tá? É isso. Relaxar um pouquinho, né, que canso tanto de falar. Se o vídeo ficar um pouco longo, tá, gente? Já sabe, dá uma pausa, vai lanchar, vai fazer outra coisa, vai lavar a louça e depois volta, certo? Só não deixa de assistir o vídeo todo. Então vamos lá. Exemplo. Vamos determinar as raízes da equação x ao quadrado mais 9x mais 14 igual a zero. Certo? Só que essas raízes aqui, o resultado, o x1 e o x2, a gente vai resolver através de soma e produto. Não vai ser por forma de Bhaskara, certo? Soma e produto, que foi o que a gente acabou de ver agora. Como é que eu resolvo isso aqui através de soma e produto, gente? Lembra o seguinte, ó. Isso aqui vocês têm que gravar na cabeça, tá? Se eu pegar o x1 e somar com o x2, isso é a mesma coisa que menos b sobre a. Menos b sobre a, certo? Se eu pegar x1 e multiplicar por x2, vai ser a mesma coisa que c sobre a. Tá bom? Gente, o que é b? B é 9, olha só lá. Ó. O a é 1, o b é 9 e o c é 14. Então, se eu faço x1 mais x2, isso aqui vai ser a mesma coisa que menos 9 sobre 1, né? Menos 9 sobre 1. Menos 9, tá? Por que menos? Se aqui está mais, se o b é 9 positivo. É porque aqui na formulazinha tem um menos antes, ó. É menos b sobre a. Então, botei menos ali, tá? Então, vai dar menos 9 sobre 1, que é a mesma coisa que menos 9, né? Eu não preciso colocar esse 1 embaixo. Porque menos 9 dividido para 1 é menos 9. Então, se eu pegar o x1 e somar com o x2, tem que dar menos 9. E se eu pegar x1 e multiplicar por x2, tem que dar c, que é 14, sobre a, que é 1. O a é 1, então não vou botar 1 aqui embaixo, tá? Ou seja, se eu somar as raízes, gente, vai dar o b. E se eu multiplicar as raízes, vai dar 14, vai dar o c. Gente, some produto. Com isso, gente, a gente consegue resolver a questão. Com isso, a gente consegue resolver a questão. Como? Como é que eu vou resolver isso só com essas duas informações? Aí eu só tenho que pensar, é raciocínio, tá? Eu tenho que pensar em dois números que multiplicado dá 14 e que somado dá 9. Dois números que multiplicado dá 14 e que somado dá 9. Aí que números são esses? Pensa aí. Ah, dois números que quando eu multiplicar dá 14 e quando eu somar eles dá 9. Ah, professor, pode ser 2 e 7, né? Por que 2 e 7? Porque 2 vezes 7 é 14 e 2 mais 7 não é 9? Aí, ó. Eu posso resolver... Gente, 2 e 7, praticamente, né? Praticamente, porque ainda não é resposta, praticamente é a resposta. Por que eu estou dizendo que não é resposta ainda?
Porque a gente tem que observar se esse 2 e esse 7 vai ser positivo, vai ser negativo, né? Qual é o sinal desses valores? Certo? A gente tem que analisar isso também. Mas, de forma básica, eu já achei os resultados. X1 e X2 vai ser 2 e 7. 2 e 7, tá? Então é isso. 2 e 7. Aí a gente tem que pensar, vai ser 2 positivo e 7 positivo? Será que a resposta vai ser isso? Como é que eu sei se a resposta é isso? Tá? Como é que eu sei que a resposta é isso? Eu vou testando aqui, ó. Se eu fizer 2 mais 7, 2 mais 7, vai dar menos 9? Por que vai dar menos 9? Porque tem que dar menos 9, lembre, menos 9, negativo. Porque aqui, ó, é menos B sobre A, então tem que ser menos 9. Se o B é positivo lá, quando eu jogar para cá fica negativo, então fica menos 9. Então, se eu somar, tem que dar menos 9, tá? E se eu coloco 2 e 7 positivo, não vai dar menos 9. Na soma vai dar 2 mais 7 e dá 9 positivo, não deu 9 negativo, porque aqui tem que dar 9 negativo, né? Lembra? 9 negativo. Então, já posso dizer aqui, ó, de cara, que não vai ser isso a resposta, né? 2 positivo e 7 positivo, certo? Tudo bem que quando eu multiplicar dá 14 positivo, certo? Mas não vai ser isso. Se eu pegar o 2 negativo, só o 2, então 2 negativo e 7 positivo, será que vai dar certo? Olha aqui, se eu fizer menos 2 mais 7 dá 5. Não deu menos 9, né? Então não vai ser isso também. Não vai ser menos 2 e 7. Se eu pegar 2 positivo e 7 negativo, 2 menos 7 dá menos 5, não é? Menos 5. Não deu menos 9. Então não vai ser resposta, certo? E a última aqui, menos 2 e menos 7. Tá aí a resposta. Menos 2 e menos 7. Se eu fizer menos 2 mais menos 7, dá menos 9. Olha só, menos 9. Que é lá o termo B negativo, né? Troca no sinal. O B troca no sinal. Então tá aqui, ó. 9. Só que na verdade tem que ser menos 9, né? Então tá aqui menos 9. E se eu multiplico menos 2 vezes menos 7, dá 14 positivo. Que é o 14 lá em cima. Certo? Se você observar, quando eu troquei aqui sinal invertido, 14 deu negativo, 14 deu negativo. E tem que dar positivo mesmo. Tá? É o B que eu tenho que trocar o sinal. Eu tenho que somar, que depois de somar eu tenho que trocar o sinal. Se aqui ó, o B está positivo, o 9 positivo, eu tenho que pensar dois números que quando eu somar e inverter o sinal, vai dar positivo. Né? Somar e inverter o sinal vai dar positivo. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês, tá, gente? Mas analisa aqui passo a passo. Se eu colocar dois valores positivos, vai dar 9 positivo a resposta. Mas, professor, o B não é positivo lá e aqui deu positivo, não seria a resposta? Não, porque lembre que quando eu fizer x1 mais x2, tem que dar menos B sobre A. Tem que dar o sinal ao contrário, negativo. Se aqui dá positivo, o B é negativo lá. Se aqui é negativo, o B é positivo lá. Entende? Tem que trocar o sinal. Então, o único que dá certo aqui é quando fizer menos 2 menos 7, que dá menos 9. Aí eu mudo o sinal, né? Mudo o sinal, aí fica positivo aqui. Certo? Esse menos 9 aqui é o valor de menos B sobre A lá, tá? Menos B sobre A. Que não dá menos 9? Menos 9? Esse menos 9 aqui, é esse valor. Só que para me comparar com a equação, eu inverto o sinal para ficar positivo. Certo? Então é isso. Eu sei que é um pouco complicado, mas não é difícil, certo? É isso aqui. Então a resposta vai ser menos 2 e menos 7, tá? Aqui é a resposta. Eu resolvi a questão através de soma e produto, gente. Eu não precisei fazer a fórmula de Bhaskara, tá? Eu não precisei fazer nenhum tipo de cálculo além de uma soma e uma multiplicação. Ó, professor, a gente precisou calcular um monte de coisa aqui, tá vendo? Não. Calculou, gente, porque vocês precisam saber desse passo a passo. Mas se você entender o conceito do assunto e pegar como é que faz rapidinho, você faz de cabeça e não precisa fazer nenhum tipo de cálculo, tá bom? Vamos para mais um exemplo aqui, dessa forma, para resolver dessa forma, tá? Vamos resolver uma equação, essa equação, x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero, tá? Através de soma e produto. Soma e produto está aqui, ó, x1 mais x2 tem que dar menos b sobre a, e x1 vezes x2 tem que dar c sobre a, tá bom? Aí eu penso o seguinte, quanto é que vale o b aqui? B não é menos 7? Menos 7, certo? Menos 7. O C vale quanto? Vale 12. Eu tenho que pensar o quê? Eu tenho que pensar em dois números que multiplicado dá 12,
e que somado dá 7. Eita, poxa, professor, e aí? Dois números que multiplicado dá 12 e que somado dá 7. O que seria? Quais seriam? Aí pensa, 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 pensa. Pensaram já? Pensa aí, gente. Professor, é 4 e 3, né? 4 e 3. Por que 4 e 3, professor? Porque se eu fizer 4 vezes 3 dá 12 e 4 mais 3 dá 7, não é? 4 e 3. 4 e 3. É isso aí. Então, gente, basicamente eu já achei a resposta, né? Já achei a resposta. 4 e 3, ou 3 e 4, tanto faz, 4 e 3. Porque 3 mais 4 dá 7, que é o B, e 3 vezes 4 dá 12, que é o C, né? É isso. Gente, olha como a gente resolveu bem rapidão. Só que aí agora eu só preciso observar o seguinte. Os dois valores vai ser positivo, os dois valores vai ser negativo, ou um vai ser positivo e outro negativo. Olha, de uma forma bem simples, pensa assim. Se os dois tiverem sinais diferentes, né, um for positivo e o outro for negativo, quando eu resolver, não vai ser uma subtração. Por exemplo, se eu pegar, por exemplo, menos 3 e 4 positivo, né, menos 3 mais 4, isso aqui vai dar uma resposta. Né? Dá uma resposta. Por quê? Porque 4 menos 3 dá 1. E B não é 1, B é 7. Então isso aqui não pode ser, né? Não pode ter sinais trocados. Mesma coisa se eu botasse 3 positivo menos 4. Um positivo, outro negativo. Se eu fizer 3 menos 4, dá menos 1. Não vai dar 7. Entende? Então já dá para perceber aí que eu não posso botar sinais trocados. Então tem que ser 3 e 4, ou os dois positivos, ou os dois negativos. Tá? Aí olha só, se eu botar os dois positivos, 3 mais 4. Quanto é 3 mais 4, gente? 3 mais 4 dá 7, que é o B. Só que lembre que quando eu somar as duas raízes, eu tenho que inverter o sinal para ver se vai ficar igual ao B. Se eu inverter o sinal aqui que é positivo, inverter o sinal não fica negativo, né? Não fica negativo, não é isso? Então, eu já posso dizer de cara que a resposta vai ser 3 e 4 positivo. Não vai ser negativo. Vai ser 3 e 4 positivo. Por que não vai ser negativo, gente? Porque se eu pegar menos 3 menos 4, vai dar menos 7, não é? Menos 7. Só que lembre que eu tenho que inverter o sinal para me comparar com B. Se eu inverter o sinal aqui, fica positivo. Então aqui, ó, não é positivo, aqui é negativo. Né? Por que eu vou inverter o sinal, gente? Porque aqui lembra que aqui tem menos, né? Então se deu 7 positivo, se eu inverter o sinal com esse menos aqui, fica o B lá, ó, menos 7. Se eu pegar esse menos 7 e inverter o sinal com esse menos aqui, fica mais 7. Não é mais 7 aqui. Entende? Então, a resposta, pronto, já terminei a questão. A resposta vai ser 3 e 5. Isso é a resposta. Eita, que 5 o quê? Desculpa aí. É 3 e 4. Certo? Pronto, gente, terminei a questão. Olha só, eu resolvi a equação de segundo grau sem precisar fazer nenhum cálculo complicado. Eu só fiz uma continha de mais e uma continha de vezes, claro, observando ali o que vai acontecer, para me achar a resposta. Olha como foi fácil. Olha que aqui foi 3 positivo e 4 positivo, porque aqui o B é negativo, né? Olha que no exemplo anterior, o B era positivo. O B era positivo. Por isso que a gente teve que pegar o menos 2 e o menos 7. A gente não pegou 2 e 7 positivo. Porque aqui, ó, o 9 dá positivo. Só que quando eu tenho que inverter o sinal, aí ficaria negativo. Aqui não é negativo. Aqui deu negativo, ó, menos 9. Só que como eu inverto o sinal, fica positivo. Então, que é o B lá. Então, bate. Entende? Bateu aqui, ó. Por isso que é menos 2 e menos 7. Aí nessa, tem que ser positivo. Porque aí dá 7 positivo. Quando eu inverter o sinal, fica 7 negativo. Tá bom? Pronto. Resolvemos aqui de cabeça, bem rapidinho, tranquilamente, tá? Se alguém não entende muito bem, volta o vídeo. Procura outros vídeos no YouTube, que tem muito vídeo bom de professores explicando, tá? Pesquisa na internet, qualquer coisa. Mas, gente, calculando, como é que eu calcularia isso para chegar à resposta usando esse método, tá? Aí tá aqui, ó, produto C sobre A. Lembra que C é 12, então fica 12 sobre 1, que dá 12, tá? Então, o produto dá 12. A soma vai dar o quê? A soma é menos B sobre A. Então, fica menos 7, porque B é menos 7, tá?
e fica 7 positivo. 7 positivo. Tá bom? Pronto. Aí eu vou pensar o seguinte. Quais são as multiplicações, todas as multiplicações dos números que eu tenho que dá 12? Quais são todas as multiplicações de números que dá 12 quando eu multiplicar? Tem, por exemplo, 1 e 12, né? 1 vezes 12 dá 12. Tem 2 e 6, se eu fizer 2 vezes 6 dá 12. 3 e 4, quando eu fizer 3 vezes 4 dá 12. Só, né? Só tenho 3 multiplicações onde o resultado dá 12. Olha aqui, eu só tenho essas multiplicações. 1 vezes 12 que dá 12, 2 vezes 6 que dá 12 e 3 vezes 4 que dá 12. Eu só tenho essas 3 opções, tá? Aí nessas 3 opções da multiplicação que eu observei aqui, eu ia observar agora qual delas que é a soma dá 7. Qual delas que é a soma dá 7? Se eu fizer 1 mais 12 dá 13, né? 1 mais 12 dá 13, então não seria isso. 2 mais 6 dá quanto? Dá 8. E não é 8 aqui o valor de B, então não é essa. Seria 3 e 4, né? 3 mais 4 dá quanto? Dá 7. Então, com certeza, vai ser 3 vezes 4. 3 vezes 4, que dá 12, e 3 mais 4, que dá 7. Então, poderia fazer dessa forma para me achar a resposta. Tá? Depois que eu ver que é 3 e 7, eu tenho que prestar atenção no final. Agora, precisamos verificar os dois números cuja soma é igual a 7. 3 e 4, né? Que é a resposta aqui, já está a resposta. 3 e 4. Aqui eu fiz de uma forma, aqui no slide, de uma forma que dá para fazer passo a passo para você conseguir observar melhor como é que vai chegar a resposta. Mas, gente, através do raciocínio que a gente fez, acha a resposta do mesmo jeito, bem facinho, bem tranquilo, tá? É isso. Outro exemplo. Outro exemplo, tá? Eu tenho que enfatizar muito nesses exemplos porque para vocês fixar melhor o conteúdo na cabeça, vocês têm que praticar também, tá? É com exercício que a gente vai praticando, vai aprendendo melhor. Tem um detalhe aqui que eu não falei até agora, para resolver dessa forma de soma e produto, gente. Tem um detalhezinho. Observa que nas equações anteriores, o A sempre é 1. O A é 1, né? Ó, aqui, ó, x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a 0. O A é 1. Nessa anterior, x ao quadrado mais 9x mais 14 igual a 0. O A também é 1. Quando o A é 1, eu posso resolver dessa forma aqui bem direta. Pensa dois números que multiplicado dá o C e que somado dá o B. Tá? Posso fazer dessa forma bem rapidinho. Isso se o A for 1. O A for 1. Se o A não for 1, gente, eu tento deixar 1. Ou eu tento deixar 1, ou eu resolvo com o A sendo 3. Olha só. Pode ser que você não esteja entendendo. Eu tenho certeza que tem gente que não está entendendo. Mas pensa o seguinte. Aqui o A não é 1, certo? O que é que eu posso fazer com essa equação para deixar esse A 1? Gente, eu poderia pegar essa equação aqui e simplificar ela por 3. Ou seja, pegar toda a equação e dividir por 3. Pega toda a equação e simplifica por 3. Divide por 3. Tudo. Divide por 3. Se eu pegar 3x ao quadrado e dividir para 3, vai ficar só x ao quadrado, né? Porque 3 dividido para 3 dá 1, então fica 1x quadrado. Menos. Quanto é 21 dividido para 3? 21 dividido para 3 dá 7, então fica 7x. Certo? E quanto é 24 dividido para 3? 24 dividido para 3 dá 8. Então fica menos 8 igual a 0. Olha, não estava 1 aqui no primeiro termo, mas eu deixei 1. Como? Simplificando a equação. A gente agora sim, se essa equação está com um A sendo 1, aqui eu posso fazer por soma em produto diretamente. Aí eu tenho que pensar. Pensa aí. Dois números que multiplicado dá 8 e que somado dá 7. E aí? Dois números que multiplicado dá 8 e que somado dá 7. Uma dica para vocês aqui. Uma dica para vocês aqui. Olha que o C, ele é negativo, não é? Se o C é negativo, gente, significa que quando eu fizer a multiplicação lá, eu tenho que ter sinais diferentes. Ou seja,
o x1 tem que ser positivo e o x2 tem que ser negativo. Ou o x1 tem que ser negativo e o x2 tem que ser positivo. Tem que ter sinais trocados, certo? Por quê? Porque observa aqui, ó, que nesse exemplo anterior, por exemplo, quando eu fiz a multiplicação de x1 vezes x2, tem que dar positiva a resposta, porque aqui o 12 é positivo. Se eu pegar 3 vezes 4, dá 12. Se eu pegar menos 3 vezes menos 4, também dá 12 positivo. Beleza? Mesma coisa na anterior. O C é positivo, isso significa que os dois sinais das raízes têm que ser iguais, né? Tem que ser os dois positivos e os dois negativos, porque menos 2 vezes menos 7 dá 14 positivo, tá? Já que nessa questão aqui, o valor de C é negativo, isso significa que as duas raízes têm que ter sinais contrários, sinais diferentes. Sinais diferentes. Então, significa que um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Conseguiram pensar já quais são os números que multiplicado dá 8 e que somado dá 7? Se alguém não conseguiu pensar ainda, vai ser 1 e 8. 1 e 8. Por que 1 e 8? Porque se eu fizer 1 vezes 8, dá 8, tá? E se eu fizer 1 mais 8, professor, não dá 9, não dá 7 não, dá 9. Certo, dá 9. Mas como eu falei para vocês, se tiver sinais trocados, por exemplo, se eu botar negativo aqui no 1, então vai ficar menos 1 vezes 8 dá menos 8. Menos 8, que é o valor de B lá, ó, que é o valor de C negativo, tá? E se eu botar menos 1 aqui, ó, já que o 1 é negativo, né? Menos 1 mais 8 dá o quê? Dá 7, não é? Se dá 7 positivo, observa que o B é o quê? Negativo. Então, se eu pegar o B, que é o resultado lá, né, da soma, e trocar o sinal, fica negativo aqui. Terminei a questão, ó. Terminei a questão. O valor de x1, eu posso dizer que é menos 1, e o valor de x2 vai ser 8. Essa é a resposta dessa equação. Terminei a questão. Essa é a resposta, tá, gente? Menos 1 e 8. Olha como foi simplesinho. Tá? Agora, é claro, tem que raciocinar um pouquinho aqui, né, nessa parte. É isso que vocês têm que analisar. Vocês têm que praticar isso aqui para vocês ficar fera nessa parte. Que a parte complicada é essa, tá? E conseguir visualizar quais os números que eu multiplico e que somo que vai dar lá, tá? Se por acaso, chegou nessa parte aqui, não consegue enxergar. Professor, não consigo enxergar, não consigo enxergar. Aí, gente, vocês vão pensando. Se o C é 8, ou seja, a multiplicação tem que ser 8, tem que dar 8, então eu penso, quais são os números que eu multiplico que dá 8? Quais são os números? Quais são as multiplicações que eu posso fazer? Eu posso fazer 1 vezes 8, que dá 8. Eu posso fazer 2 vezes 4, que dá 8. Tem mais alguma? Não, né? Tem mais alguma multiplicação que quando multiplicar dá 8? Não tem. Não tem. Então só pode ser 1 e 8, ou só pode ser 2 e 4. Porque 1 vezes 8 dá 8 e 2 vezes 4 dá 8. Não tem outra multiplicação que vai dar 8 a resposta. Pode até ter, se for trabalhar com número, com fração, né? Com número decimal e tal, mas nesse caso a gente não vai trabalhar dessa forma, certo? Então, só poderia ser uma dessas duas respostas aqui. 1 e 8 ou 2 e 4, certo? E a gente já viu que é 1 e 8, né? Porque se eu fizer 2 mais 4 dá 6, não vai dar 7, que tem que dar 7 lá. Tem que ser isso aqui. É isso, tá bom? Aqui eu coloquei a outra forma de resolver, tá, gente? Daquela outra que eu fiz na estante. Aqui, ó, o produto vai ser menos C sobre A, né? Então fica menos 21 sobre 3. Menos 21 sobre 3, que é menos 8, tá? Que é justamente o menos 8 depois que eu simplifiquei. E olha que a soma vai ser menos B sobre A. Olha que B é menos 21, então fica menos 21, né? Menos 21 sobre 3, que 21 dividido para 3 dá 7, fica 7 positivo. Certo? É isso. Então aqui, ó, aqui já dá para perceber que o produto tem que dar menos 8 e a soma tem que dar 7. Foi justamente o que a gente fez aqui, né? O produto tem que dar menos 8 e a soma tem que dar 7 positivo para quando eu trocar o sinal ficar negativo. É isso, certo? Aí dois números que o produto dá 8. Só tem essas duas possibilidades, como falei para vocês, 1 vezes 8 e 2 vezes 4. Aí já dá para perceber que vai ser 1 e 8.
Aí, sendo o sinal do produto negativo e da soma positivo, concluímos que as raízes possuem sinais diferentes e que o maior valor possui sinal positivo, tá? Que é o 8. O 8 é positivo e o 1 é negativo. É isso. Tá aí o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje, claro. Tinha outra forma de resolver a equação de segundo grau, que é através de fatoração, tá? Mas isso eu vou deixar para uma próxima aula, porque senão a aula fica muito longa, fica muita coisa para passar para vocês. Gente, resolvam as questões que eu mandar para vocês. Sério mesmo, tenta responder para vocês aprenderem. Isso cai no Enem, tá? E é isso. Se não entendeu muito bem, volta o vídeo, assiste novamente, ou procura outros vídeos no YouTube, certo? Bons estudos, gente, até a próxima aula.